Sejam todos bem-vindos ao podcast Mulheres na Ciência, onde falamos sobre a atuação feminina em áreas da ciência. Me chamo Tamires. Eu me chamo Ana Carolina. Eu sou a Monique. Eu me chamo Larissa e hoje nós vamos conduzir uma discussão sobre uma cientista da área da zoologia do século XX. Essa cientista foi Joan Beauchamp Proctor, uma inglesa nascida em 1897. Ela tinha um gosto diferente do que era imposto para as moças e damas da sociedade daquele período, e esse definitivamente foi o seu diferencial. Indo contra os padrões da época, Joan desenvolveu desde cedo uma enorme paixão pelos animais, em especial pelos répteis e anfíbios. A Joan veio de uma família rica. O seu pai, Joseph, era corretor da bolsa e sua mãe, Elizabeth, era uma artista. A propriedade da família dela tinha grandes jardins, o que possibilitou que ela crescesse em contato com a natureza, e foi nesses jardins que ela teve as primeiras experiências dela com os animais. Seu avô, William, era um patrono de artes e entusiasta de ciências naturais, o que também influenciou Joan a adentrar nesse mundo. Aos 7 anos, ela ingressou na Norland Place School, onde ela estudou até os 11 anos. E foi lá que ela se interessou especialmente por anfíbios e répteis. Aos 10 anos de idade, ela já havia tido várias cobras e largatos como bichinhos de estimação. Um deles foi um largato dálmata, que ela levava para todos os lugares e até o colocava sentado à mesa na hora das refeições. Aos 12 anos, ela passou 6 meses na Suíça, onde ela teve contato com dança, trenó e botânica. E esse foi um período muito bom para ela. Infelizmente, foi um dos últimos períodos onde ela estava totalmente bem. Joan possuía uma doença intestinal crônica que a atormentou durante toda a sua vida. E naquela época, ela estava relativamente livre da enfermidade. Nos anos seguintes, ela continuou com seus estudos na San Pablo Girls' School. E com 16 anos, seu animal de estimação já era outro. Era um filhote de crocodilo que ela gostava muito e até levava para a escola. Ela foi uma estudante brilhante e possuía planos de ir para a Universidade de Cambridge. Mas infelizmente, por conta da sua doença, ela teve que desistir. Porém, ela não se desanimou por conta disso. Ela ainda queria continuar trabalhando com animais, mesmo sem ter um diploma na área. O interesse de Joan pelos répteis a deixaram bastante conhecida e atraiu a atenção de um grande nome da herpetologia, que é o estudo de répteis e anfíbios. Esse grande nome foi George Albert Bullinger, curador de répteis do Museu de História Natural. Quando Joan deixou a escola, ela foi convidada para trabalhar ao lado de George no museu. Então, aos 18 anos, em 1926, ela começou a trabalhar voluntariamente como assistente do George no Museu de South Kensington. Posteriormente, o George se tornou o mentor da Joan. Isso permitiu que ela começasse a se envolver com a zoologia acadêmica, mesmo sem ter um diploma universitário. E aí, aos 19 anos, ela publicou o seu primeiro artigo científico, na Sociedade de Zoologia de Londres. E esse artigo era sobre as variações de uma espécie de víboras da América do Sul e Central. No ano seguinte, em agosto de 1917, ela foi eleita membro dessa Sociedade de Zoologia. Uma curiosidade é que a Sociedade de Zoologia foi a primeira sociedade londrina a admitir uma mulher. Ser uma mulher, naquele período, não era algo fácil. E piorava quando se tratava de uma mulher que queria ter uma carreira. Não havia inclusão de mulheres na vida profissional e nem na vida acadêmica. As universidades da Inglaterra não autorizavam a participação de mulheres em seus exames até o ano de 1875. E os exames que existiam para o público feminino não concediam nenhum grau acadêmico. Era muito complicado. A Associação de Promoção do Ensino Superior para as Mulheres foi de extrema importância para mudar essa realidade. A partir desse ativismo surgiram as primeiras faculdades para as mulheres, mas assim, não eram nem de longe de qualidade similar às faculdades masculinas. Sim, o ambiente acadêmico não era nem um pouco receptivo com as mulheres, tanto que foi criada uma cota que limitava o número de mulheres para 1/4 do número de homens, estudando nas universidades. Somente em 1959 que os estatutos das universidades femininas se tornaram iguais ao das universidades masculinas. E só a partir da década de 70 que a participação feminina foi crescendo nesse ambiente.
E esses são acontecimentos recentes, tanto que a última faculdade com gênero exclusivo foi dissolvida apenas em 2008. A inserção da Jo no mundo acadêmico e científico e todos os seus trabalhos desenvolvidos foram muito importantes para a conquista do espaço feminino nessa área, e é muito importante ressaltar isso. Sim, com certeza. Voltando a falar sobre a história dela, ao longo dos anos que ela trabalhou no museu, a Jo aprendeu muito sobre a área. Em 1920, o George acabou se aposentando e a Jo assumiu seu cargo de responsabilidade exclusiva pelos répteis no museu. Nos anos seguintes, ela se dedicou com exclusividade à pesquisa, escreveu e publicou diversos trabalhos sobre anatomia, classificação e hábitos de répteis e anfíbios. Ela começou a ganhar reconhecimento internacional e se tornou um dos grandes nomes da taxonomia de répteis e anfíbios, que é a área da biologia que descreve e classifica os seres vivos. Devido à sua alta qualidade como taxonomista, em 1923 ela se torna membro da Sociedade Linneana de Londres. Joan não possuía habilidades apenas no campo científico. Ela também era uma ótima artista e já havia produzido alguns dioramas, alguns modelos em massa e até alguns desenhos e ilustrações que eram vendidos no museu em forma de cartão postal. Era muito talentosa e chegou a ser convidada pela Sociedade de Zoologia de Londres para ajudar no desenvolvimento do projeto do novo aquário do Zoológico de Londres. Nessa fase, a Jo começa uma transição da vida no museu para a vida no zoológico. E ela fica nesse trânsito por um tempo, até que decide sair oficialmente do museu e se dedicar exclusivamente ao cargo de tratadora de répteis no zoológico. Ela declarou por correspondência que estava satisfeita por deixar o Museu de História Natural, porque lá as condições eram favoráveis às mulheres. E aí a gente volta ao ponto já discutido aqui, da realidade para as mulheres naquele período. Mesmo que a Joan tivesse várias conquistas e privilégios, se comparada a outras mulheres na época, ainda assim ela teve que lidar com muita desigualdade e preconceito ao longo de sua carreira. Acredito que a mudança para o zoológico foi muito boa para Joan, pois o Zoológico de Londres foi o primeiro do mundo e carregava um importante título por isso. No entanto, as condições de cuidado com os animais naquela época eram bastante problemáticas, e ela foi uma importante chave para solucionar essa questão. Bom, é importante lembrar que naquele momento histórico, Londres vivia sua primeira leva de impactos ambientais, por conta do crescimento descontrolado desencadeado pela Revolução Industrial. Não havia sequer preocupação com a saúde da população vivendo em contato com tantos poluentes. Quem dirá a preocupação com a preservação do meio ambiente e a saúde dos animais, né? Ela foi a primeira pessoa a sugerir um novo modelo para a Casa dos Répteis do zoológico. Esse modelo possuía um controle de temperatura especial e um vidro que permitia a passagem dos raios ultravioleta da luz solar, que são essenciais para o metabolismo desses animais. Chamada de The Reptile House, essa foi a primeira construção desse tipo no mundo e ainda está em uso no Zoológico de Londres. Esse projeto foi um sucesso e, a partir dele, ela começou a planejar outros recintos do zoológico. A relação dela com os animais também era extraordinária. Como desde pequena Joan estava acostumada a manusear répteis, não foi difícil fazer o mesmo com os répteis do zoológico. Ela se tornou especialista em manuseio rotineiro de grandes répteis e, além disso, ela acompanhava de perto o tratamento e o cuidado dos animais, e com isso ela adquiriu alguns conhecimentos veterinários. Ela mesma dava comida para os lagartos que tratava, e era comum vê-la acariciando ou andando com um dragão de Komodo, que era seu animal de estimação, chamado Samboa. E na época isso chamou bastante a atenção da imprensa e do público local. Todos queriam saber quem era a moça que andava pelo The Reptile House com um dragão de Komodo na coleira, ainda mais por ser um animal carnívoro, venenoso e tido como extremamente perigoso. A Joan acreditava que o amor na hora do cuidado com os animais de cativeiro era muito importante, e que o comportamento deles em cativeiro poderia ser contrário à sua imagem popular de predadores perigosos. Infelizmente, a Joan veio a falecer aos seus 34 anos de idade no ano de 1931, devido a seus problemas de saúde. Após a sua morte, ela recebeu um título de doutora em Filosofia da Ciência pela Universidade de Chicago. E um busto em sua homenagem ainda pode ser visto na Casa de Répteis do Zoológico de Londres.
Joan foi um grande marco na história da zoologia. Sua vida acadêmica construiu um acervo científico de importância histórica. Todos os artigos escritos e pesquisas conduzidas por Joan auxiliaram imensamente outros cientistas da época, inclusive na descrição formal de muitos animais coletados. Joan foi não só uma grande taxonomista e herpetóloga, mas também uma amante incondicional dos répteis e excelente cuidadora. Ela deve ser celebrada por seu trabalho e pelas portas que ela abriu para as mulheres na zoologia. Se hoje ser mulher cientista não é nada fácil, imaginem no século XX na Inglaterra. Joan foi e é um grande nome que nunca deve ser esquecido. Uma salva de palmas para Joan Procter, uma das grandes mulheres na ciência. Foi uma honra realizar esse trabalho e esperamos que vocês, ouvintes, tenham gostado do conteúdo e da apresentação. Tchau! 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 Esse podcast faz parte do projeto Mulheres na Ciência, elaborado por Tatiana Barcelos e Raquel Xavier, professoras do IFES Campus Cariacica. O roteiro, edição e arte desse episódio foram feitos por Ana Carolina Ramos, Larissa Moreira Coelho, Monique Scofield e Tamires Geja.